honra, mais uma vez, receber a doutora Tatiana aqui no programa. Muito bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, Decimar, bom dia a todos. Enorme prazer fazer parte aqui do grupo. O prazer é sempre nosso. Doutora Tatiana, a gente sabe que as mulheres, né? Homens, mas principalmente as mulheres ultimamente, por causa de estresse, aquela coisa toda, estão perdendo cabelos, né? Outras que fazem o tratamento aí de câncer, também tem uma perda acentuada de cabelos e tal. E eu estou convidando a senhora para participar, para justamente falar sobre novas técnicas, novos tratamentos. Inclusive agora tem tratamentos biológicos no combate à queda de cabelo, doutora Tatiana? Sim, na verdade eu cheguei recentemente do INCAS, né, que é o maior congresso de dermatologia que acontece em Paris todo ano, no início do ano. E lá, o que mais se comenta, né, que está sendo o comum em todos os congressos médicos, é sobre a regeneração, né, a medicina regenerativa. Então, ela inclui uma gama enorme, né, de tratamentos, mas a gente está focando muito mais no motivo que leva à perda capilar, ali tentando restabelecer aquele microambiente do folículo, mais do que tentar tratar só a calvície dos efeitos dela, né? Então, a gente está tentando evitar que isso venha a acontecer. Então, a medicina regenerativa está chamando muita atenção, seja os tais dos peptídeos que estão na moda, os exossomos, mas a medicina regenerativa como um todo, ela tem uma frente bem ampla, né? Desde células gordurosas, como célula-tronco, de novos ativos que podem melhorar essa antioxidação, né? A oxidação que está acontecendo, então são antioxidativos, assim como imunomoduladores, né? Porque a calvície não deixa de ser um evento autoimune, né? O corpo combatendo o próprio cabelo. E aí também alguns imunomoduladores que estão conseguindo segurar essa queda. Então, é bem amplo. Posso ficar aqui um dia inteiro falando tudo que existe. Doutora, então é o seguinte, é possível hoje, não é? Não só fazer ali, colocar o cabelo de volta, né? Tirar de uma parte e colocar na outra, mas há técnicas capazes de estimular ali aqueles folículos capilares. Sim, o transplante, né? Que é esse quando você tira de um lugar e coloca no outro, ele não é propriamente dito um tratamento, né? Ele é vamos supor, um disfarce. Ele vai tirar de um lugar que está sobrando e vai colocar em outro, mas em nenhum momento ele vai tratar a alopécia, né? A causa da perda capilar. Então, ele isoladamente é ótimo, entrega um bom resultado ali imediato, mas ele é um resultado estático, dinâmico, né? Então, no primeiro momento ele está ali bonito, se você olhar estaticamente, mas a calvície é dinâmica, então ela vai continuar evoluindo. Então é muito importante que todos os pacientes que já fizeram transplante um dia, que entendam ou que pretendem fazer, mas que entendam que o tratamento não vai deixar de ser feito nunca. Embora o implante entregue um bom resultado ali imediato, se você não tratar, a calvície vai evoluir. Então, o cabelo implantado, ele tem uma resistência maior, então ele tende a ficar realmente ali até o fim da vida, na maior parte dos fios implantados, mas o problema são os fios naturais que vão continuar caindo, né? A calvície vai evoluir do mesmo jeito que evoluía antes do implante. Então, o tratamento é importante para todos os pacientes que tiveram qualquer queixa de alopécia, tendo feito ou não o transplante. Doutora Tatiana, eu tenho uma curiosidade, fazendo até uma vírgula na nossa conversa sobre trazer aí, né, os cabelos de volta e tal, para mulheres e para homens. Mas, doutora Tatiana Tournier, por que é que mais homens ficam calvos do que mulheres? Qual é a genética a diferença? Sim. Me conte. A alopecia, né, androgenética, que é essa que a gente está falando, que é a mais comum, é disparada, a maior parte da população sofre da alopecia androgenética. Ela existe o padrão masculino e o padrão feminino. A masculina é aquela típica que vai aumentando as entradas, começando a abrir a coroa e elas vão se encontrando. A alopecia padrão feminino é aquela que é uma rarefação difusa. De qualquer maneira, a alopecia androgenética, ela tem uma influência genética hereditária bem importante, tem também um pouco de ambiental, mas genética hereditária é a mais determinante, vamos dizer assim.
E o que acontece é que ela é muito, a testosterona, ela vai se transformando em dihidrotestosterona, é um metabólito da testosterona. E é esse DHT que é agressivo para os fios. E ele é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Então, por esse motivo, a gente vê a alopecia androgenética com um pouco mais de frequência, né? Mais homens acometidos se queixando de alopecia. A gente fala em média de 80% da população aos 80 anos dos homens, mas isso tem aumentado bastante nas mulheres. Antigamente girava em torno de 50% das mulheres aos 80 anos, mas isso a minha impressão no consultório e é meio que consenso entre os médicos que essa taxa de alopecia feminina tem aumentado bastante nesses últimos anos. E que coisa é a natureza, né? A natureza. Porque veja, no mundo animal, né? Sempre os machos, né? São bem mais bonitos do que as fêmeas. Isso eu estou dizendo no modo geral, né? Por exemplo, pega aí um pássaro, sempre o macho, ele é bem mais bonito para atrair a fêmea, etc e tal. O leão, né? Que é bem mais peludão. Aquela juba toda, né? Aí mas você pode reparar que o homem também tem mais barba, mais pelo no corpo, enquanto tá ali no auge hormonal ali, né? Nos 30, 20 e tantos anos, 30 anos. Mas ao mesmo tempo que essa carga hormonal deixa ele mais bonito, mais exótico, ela também vai ser mais agressiva a longo prazo. E aí eu estava dizendo, no caso do humano, aos meus olhos, né? A mulher, né? A fêmea do gênero humano é muito mais bonita do que o homem na vida toda, né? Porque, na verdade, a mulher tem cabelos lindos, a mulher tem curvas, né? Enfim, que atraem aos homens, né? Então, a natureza é assim, ela é sábia. Agora, é porque o homem teoricamente precisa menos de cabelo do que a mulher, aquela coisa toda, mas não é bem assim, não. A doutora está explicando pra gente que há essa diferença aí. A mulher, ela fica com o cabelo ralinho, enquanto o homem não. O homem some o cabelo, né, do meio para fora e vai, que nem o meu aqui, vai sumindo todo. A mulher, o cabelo fica mais ralo. E aí tem esses tratamentos agora. Doutora, a senhora já trouxe aqui um tratamento desenvolvido pela própria doutora Tatiana, que é aquela micropigmentação que a senhora desenvolveu. Então, esse tratamento também funciona muitíssimo bem, doutora. Ele ainda é um tratamento em estudo, né? Foi até, inclusive, isso que eu levei ao congresso esse congresso INCAS, né, de dermatologia em Paris, eu fui compartilhar o que eu descobri até o momento. Claro que ainda precisa de muitos estudos para entender melhor a parte biomolecular. E foi muito interessante, eu vi que os médicos lá em Paris, né, em especial a equipe lá que estava americana, né, gostou muito, se interessou bastante e percebeu que talvez o pigmento está levando a um pathway, que eles chamam, né, a um trajeto ali biomolecular, um caminho biomolecular que eles não tinham pensado. Então, quero acreditar que eu vou acrescentar bastante, né, nessa evolução dos tratamentos capilares, mas como tudo, né, na medicina a gente tem uma curva ali de aprendizado. A gente acabou sendo feito junto, né? Eu não precisei passar pela parte animal para depois em testar em humanos, porque são 2 tratamentos que foram juntados, que já eram aplicados às pessoas, né? Ambos os tratamentos, não tinha contraindicação em associá-los. E nessa associação que a gente percebeu que existe essa potencialização de resultado. Então a gente está agora tentando entender o porquê, né, que acontece isso. Cada vez está ficando mais claro essa imunomodulação que a gente comentou, essa antioxidação. Então o pigmento está entrando como um imunomodulador, né, por isso que ele potencializa o resultado. Mas assim, a medicina, né, de modo geral, a indústria farmacêutica tem investido bastante na parte de restauração capilar, porque sabe que é uma queixa muito comum e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter solução para muitos casos, aí, inclusive você, Decimar. Se Deus quiser, a gente um dia vai conseguir encontrar uma forma de trazer esses cabelos de volta. Pois é, eu brinco muito com essa situação, né? Virou até uma marca aqui, eu fala que foi o cabeludo da Rádio Central que indicou e tal, para o pessoal dar uma risada, né? Bom, eu tô conversando aqui, gente, com a cirurgiã plástica, querida amiga Tatiana Tournier, que é uma das maiores especialistas do Brasil aí, né? Em tratamentos para recuperação dos cabelos, né? Doutora Tatiana, então hoje tem aí
a micropigmentação, que a senhora desenvolve e que funciona muitíssimo bem. Eu vi resultados assim fantásticos que a senhora me mostrou. Tem aí outros tratamentos, mas assim, para quem está com pouca calvície ainda. Para quem já tem a calvície já bem avançada, ainda, não diria tratamento, como a senhora falou, vamos dizer, uma solução, assim, a princípio é esse transplante, consequentemente, continuando cuidando, por quê? Transplanta, mas a calvície continua crescendo, então, além de transplantar, precisa cuidar para essa calvície não aumentar, correto? Bom, primeiramente quero agradecer os elogios recebidos. É interessante informar que assim, o Brasil é um dos países que tem realmente uma referência muito grande em transplante capilar. Existem congressos, né, que são só sobre transplante capilar e a equipe brasileira é muito volumosa, ela é bem expressiva, ela sempre está bem representada ali no palco, falando sobre técnicas cirúrgicas. Então realmente temos muitos médicos aqui no Brasil, graças a Deus, dermatologistas e cirurgiões plásticos, que têm elevado o nome do Brasil ali, né, nesses congressos. Mas de qualquer forma agradeço muitos elogios. O que acontece então quando a calvície é avançada é que os tratamentos até hoje disponíveis, mesmo esse que estamos desenvolvendo com os pigmentos, que tem entregado um resultado muito interessante, inclusive em calvícies avançadas, mas elas dificilmente resolvem, sabe? De falar, nossa, ele era careca e ficou cabeludo. Ele vai melhorar bastante, né? Então tem muitos tratamentos que têm melhorado bastante essa calvície avançada, mas não a ponto de repilar, né? De completar a cabeça inteira e deixar de ser ali um paciente calvo. E aí, nesses casos, sim, o transplante capilar é muito bem indicado para somar as forças, né? Para conseguir preencher melhor ali todo o couro cabeludo. No entanto, existem alguns casos com uma alopecia muito avançada, porque como eu falei, né, a gente retira de um lugar para colocar em outro. E essa região que a gente retira, ela é limitada, porque o fio que a gente tira não volta mais. Então, a gente não pode tirar quantos fios a gente quiser, a gente tem que tirar os fios que estão ali, que você consegue tirar sem que cause um prejuízo para essa região, que é a região posterior ali da cabeça, né, da lateral e posterior. Então, existem sim alguns casos, infelizmente, que a gente não consegue nem indicar transplante, porque a área doadora é muito fina, né, ela é muito estreita, o cabelo é muito fino, que não consegue dar um preenchimento interessante ali, e tentar fazer um implante nesses casos vai invariavelmente vai ter um resultado pobre e muitas vezes artificial. Então, é importante que o médico tenha realmente experiência para saber também não indicar e não fazer algum paciente fazer um tratamento com uma expectativa de